Quando falamos em elemento mais brilhante que pode existir, provavelmente o que vem à cabeça é algum elemento radioativo, ou seja, alguma coisa que libere muita luz. E sim, isso é verdade. O elemento que libera mais luz é o rádio, ou seja, então ele é o elemento mais brilhante que nós temos na tabela periódica. O rádio ele foi descoberto em 1898 pela Marie e pelo Pierre Curie, sendo que eles haviam estudado algumas características de uma coisa nova que tinha surgido naquela época chamada de radiação. Obviamente, ali eles entraram em contato com o dióxido de urânio, que era proveniente de um minério chamado picblenda. E dessa forma, então, analisando esse material, foi possível descobrir o rádio e o polônio. Ou seja, eles conseguiram ali fazer o processo de separação desse material que existia ali dentro da picblenda. Dessa forma, então, o que ocorreu? Com a descoberta e com a possibilidade de separar o rádio e, sendo esse um elemento químico que liberava uma luz muito intensa, esse material foi levado rapidamente para a indústria, que começou a utilizá-lo em visores. Em visores do quê? Especificamente de relógios. E agora, inclusive, são 2h54 da madrugada. Então, como eu gravo num horário bastante tarde, eu queria pedir para vocês, se for possível, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e, se for possível, já clique lá no sininho para vocês sempre receberem novas notificações de vídeos científicos como esse daqui. Também, se for possível, compartilhe o vídeo e também hype ele para que seja possível o canal continuar crescendo. E dessa forma, então, quando eles entrarem em contato fisicamente com a picblenda, que era radioativa, e também com as partículas que aquele material liberava, as pessoas começaram a adoecer. Tanto que o próprio casal de cientistas acabou morrendo devido aos problemas causados ao longo de todo esse tempo que eles ficaram em contato com a liberação de partículas alfa e também com os raios gama, que possuem um comprimento de onda muito pequenininho, mas uma frequência muito alta. Então, conforme eles entram em contato com as células do nosso corpo, eles acabam alterando o material genético. E isso, então, desenvolve doenças muito sérias. Sendo assim, então, esse material, logo em seguida, foi removido do ambiente industrial e também da casa das pessoas. Mas, na realidade, o rádio ele não é o elemento em quantidade que brilha mais. Ele é o elemento isolado que brilha mais. O elemento que brilha em quantidade maior no universo é o hidrogênio. E por que isso? Porque grande parte das estrelas que existem no universo, elas fazem um processo conhecido como fusão de espécies de hidrogênio, que no caso podem ser deutério, trítio e o próprio prótio, para a geração de hélio. E nesse processo ocorre ali a liberação de muitos fótons de luz. Só que não necessariamente esses fótons de luz estão no comprimento de onda visível. Eles podem fazer parte do espectro que a gente não consegue ver, ou seja, no infravermelho e também no ultravioleta. E isso é bastante interessante porque o hidrogênio ele acaba gerando as suas linhas. E dessa forma, a gente estuda essas linhas de emissão de luz do hidrogênio com séries espectrais. Basicamente, existem 5 séries espectrais para análise do hidrogênio. E elas são Lyman, Balmer, Paschen, Brackett e Pfund, sendo que elas cobrem totalmente o ultravioleta, o visível e também o infravermelho. E basicamente, então, a série Lyman ela se caracteriza por cobrir ali
o ultravioleta. A Balmer ela está relacionada com o comprimento de onda entre 400 a 700 nanômetros. E quando falamos então da Paschen, da Brackett e da Pfund, no caso elas se caracterizam com o infravermelho. A Paschen com o infravermelho próximo. Brackett com infravermelho intermediário e, no caso, a Pfund com o infravermelho distante. E ainda, essas séries, elas trazem para a gente a explicação de como essas luzes são geradas. Basicamente, ocorre ali uma distribuição em níveis de energia, mas em níveis de energia não necessariamente como a gente tem na tabela periódica. Nós não estamos falando dos níveis de energia dos orbitais, mas sim dos níveis de energia da transição de espectro. Ou seja, nós temos ali, na liberação desses fótons, energias específicas que são relacionadas com os espectros de luz. Então, no caso, quando falamos da primeira delas, que é a Lyman, no caso, temos ali o nível 2 indo para o nível fundamental. Então, quando ocorre o fornecimento de energia e depois esse elétron excitado retorna para o seu nível fundamental, que seria o nível mais próximo do núcleo, lembre-se, não estou falando necessariamente dos orbitais, estou falando de um nível de energia. Ocorre a liberação, então, dos fótons de luz que se encontram no ultravioleta. Quando se tem do nível 3 para o nível 2, o que acontece? Temos a liberação dos fótons de luz dentro de 400 a 700 nanômetros, ou seja, estamos falando da luz visível. Quando ocorre, então, a liberação de energia proveniente do nível 4 para o nível 3, nós vamos ter ali o infravermelho, próximo no caso, e depois do nível 5 para o 4, nós vamos ter a liberação do infravermelho médio ou intermediário, e por fim, do nível 6 para o 5, nós vamos ter ali a liberação do infravermelho distante. Ou seja, quando nós estamos falando ali de ondas muito grandes, consequentemente vão ter ali uma frequência pequena. Então, por exemplo, ondas de rádio. E dessa forma, então, analisando esse espectro que é oriundo da luz das estrelas, é possível determinar, por exemplo, se aqueles átomos eles estão muito excitados. Se eles estiverem muito excitados, é possível interpretar a luz deles e, dessa forma, conseguir caracterizar a estrutura da estrela, qual tipo de material está sendo fundido, qual a composição da própria estrela, como ela rotaciona, se ela está em processo de implosão, se ela está em processo de extinção. É possível analisar todas essas características baseando-se somente nas linhas espectrais do hidrogênio. Então, dessa forma, o hidrogênio ele se caracteriza como o elemento mais brilhante em quantidade no universo. Mas o elemento mais brilhante da tabela periódica é o rádio. E um fato interessante sobre luz. Quando ela incide sobre um objeto, o que acontece? Esse objeto ele pode absorver os comprimentos de onda, por exemplo, do infravermelho, do ultravioleta e, obviamente, do visível. Só que os comprimentos de onda que ele não absorve, ele reflete na forma de luz de uma determinada cor. Então, se nós temos a folha de uma árvore e essa folha é verde, significa que todas as cores estão sendo absorvidas e somente a cor verde está sendo refletida. E isso vale para tudo, sendo que objetos que possuem cor branca estão refletindo todas as cores, ou grande parte dos comprimentos de onda, enquanto que objetos escuros ou pretos, eles absorvem quase todos os comprimentos de onda. E quer saber um objeto do seu dia a dia que vai sempre manter a liberação
de uma luz, ou seja, da reflexão de um determinado comprimento de onda, são as camisetas da Insider, como essa Tech T-shirt aqui. E o mais interessante, vocês viram que eu mostrei para vocês lá que eram 2h54 da manhã. Pois é, eu tô com essa camisa aqui o dia inteiro e ela não está amarrotada. O material dessa camisa, a Tech T-shirt, é composto pelo tecido modal e também por elastano. Então isso já traz uma característica muito boa, que é o fato dela absorver o calor que você libera do seu corpo, que está relacionado com o infravermelho, e esse infravermelho consegue ajudar a desamassar esse material e que vai ficar no seu corpo durante o dia todo. Além disso, obviamente, ela tem outras vantagens, né? Como o fato de conseguir absorver menos água do que, por exemplo, o tecido de algodão, que vai absorver 50% mais água do que o tecido modal. Sendo assim, algo muito inteligente usar um material que vai te manter sequinho durante o dia, sem os odores típicos do suor e que dificilmente vai perder a sua cor. Ou seja, ela vai continuar absorvendo as mesmas cores e refletindo as mesmas cores. Consequentemente, os comprimentos de onda de luz que possuem fótons energizados relacionados com uma determinada cor. E, obviamente, a Insider está trazendo um presente que é o cupom Ciência Química 15. Se você utilizar esse cupom lá no site, você vai ter um desconto de 15%, o que é muito bom, porque esse é um tecido realmente premium. Antes de ir embora, deixe alguma coisa comentada aqui embaixo para eu saber se vocês conheciam um pouco de como é o processo de liberação de fótons, no caso, por exemplo, do hidrogênio e também do rádio. Também olhe a descrição, porque vai estar lá o nosso cupom Ciência Química 15, caso você queira comprar uma Tech T-shirt lá no site da Insider. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo.